Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vou fazer uma make com vocês enquanto eu apresento aí os meus pincéis favoritos. Gente, uma dúvida que vocês têm muito nos meus vídeos são sobre os meus pincéis, quais pincéis eu uso, então eu vou fazer uma make completa e enquanto isso eu vou bater um papo aí com vocês mostrando cada um desses pincéis e pra que eu uso cada um deles, né? Mas antes eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, eu tô sempre por aqui trazendo as novidades da beleza pra vocês. Também já deixa aquele like pra não esquecer depois e bora lá ver aí o meu kit de pincéis, os meus pincéis favoritos e para que eles servem. Bom, gente, já queria pedir aí uma licença poética, porque eu deixei a janela aberta, porque tá sol e tudo mais, não queria ficar no quarto escuro, então eu decidi testar a luz aqui do vídeo um pouquinho com a luz natural, tá? Então se ficar interferindo muito, vocês me perdoam, vocês já sabem. Enfim, gente, outro dia eu recebi uma dúvida aí nos comentários dos meus vídeos falando sobre os meus pincéis. E assim, todo vídeo que eu posto, alguém pergunta sobre o pincel e tudo mais, então eu separei aqui os meus pincéis favoritos, tá? Pra gente fazer uma maquiagem juntas e daí eu vou comentando com vocês sobre esses pincéis e pra que cada um deles serve. Já falei isso na introdução, mas enfim, tô reforçando, né, gente? E além disso, eu vou também usar a minha base, lembra a base da Biang? Que tava na cor errada? Eu mandei uma mensagem lá pra Biang e eles têm uma troca grátis se eles verem que realmente a base tá errada. Então eles pedem pra você mandar uma foto pra eles. Eu mandei uma foto da metade do rosto, né, com a outra base e eles acharam que minha base tava errada mesmo e me mandaram outra, sem eu precisar devolver a que eu tenho aqui. Então eu fiquei com duas bases da Biang e hoje eu vou testar com vocês essa minha na cor certa, né? Essa daqui é a 17W. Vamos começar então, gente? Eu já hidratei minha pele, já tá preparadinha. E eu vou começar então com pincéis de base. Eu gosto, gente, tem vários pincéis que eu uso, tá? E eu decidi separar aqui alguns pincéis que ainda tem pra vender. Porque eu uso bastante um kit de pincéis da Marissade, que eram pincéis Kabuki, mas que eles não existem mais. Então, pra vocês não ficarem tipo, ai, eu queria tanto, mas não tem mais, eu separei aqui só os que tem pra vender, tá? Então, eu tenho dois pincéis aí de base que eu gosto mais. Esse daqui que é o pincel Dual Fiber da Dye Makeup F08. Eu tenho muitos pincéis da Dye Makeup, gente, porque essa é uma marca extremamente boa, assim, de pincéis. E uma vez eu fui na Beauty Fair e eu cometi uma loucura, gente. Porque assim, eu tinha alguns pincéis da Dye Makeup e eu queria dar uma renovada, tal, nos meus pincéis, tava sentindo necessidade. Só que ao invés de eu comprar, tipo, alguns pra testar e tal, eu, tipo assim, gastei uma fortuna em pincéis, gente. Eu gastei R$1.000 em pincéis. Sim, foi tipo uma loucura. Eu fiquei arrependida. Tipo assim, não que foi um super arrependimento, mas eu fiquei tipo, não acredito que eu gastei R$1.000 em pincéis depois que eu saí da Beauty Fair e tudo mais. Então eu tenho muitos pincéis da Dye Makeup e eu tenho alguns preferidos que são de lá, tá? Então, assim, não façam essa loucura. Experimentem os pincéis, mas enfim, eu quis contar aqui pra vocês esse causo, pra vocês verem que não é só vocês que pode gastar dinheiro assim, sem pensar, enfim, a gente é íntima já. Enfim, gente, esse daqui é o F08 da Dye Makeup e eu gosto muito de usar ele pra bases mais fluidas, então eu sinto que o acabamento dele fica melhor. Esse é um pincel que, assim, combina muito com a base da Bruna Tavares, a BT Skin, porque eu sinto que a BT Skin, ela tem muito pigmento, então se eu espalho ela com a esponja ou se eu espalho ela com um pincel Kabuki, né, que concentra mais produto, eu sinto que ela fica pesada. Então eu gosto de usar esse pincel para essas bases que eu sinto que ele dá um acabamento mais leve pra pele, sabe? O pincel Dual Fiber, gente, ele tem essas fibras, ó, internas mais espaçadas. Então ele acaba que esfuma melhor a base. Então ele deixa a base realmente com um aspecto mais leve. E um outro pincel que eu gosto muito é esse daqui da Real Techniques. Esse daqui chama Setting Brush. Na verdade, esse pincel você pode usar pra qualquer coisa. Você pode usar pra pozinho aqui embaixo, dá pra usar pra contorno cremoso, blush cremoso, dá pra usar também em corretivo. E esse é um pincel que eu uso pra base quando eu quero que a base... Quando eu tenho mais tempo, né? Porque ele é um pincel pequenininho. Mas quando eu quero que a base ela fique com um acabamento um pouco mais...
Não, tipo assim, não super intenso, tá? Mas um pouco mais do que o pincel do Fiber. Porque, ó, as cerdas delas são mais juntinhas, tá vendo? Então ela acaba que concentra a base no mesmo lugar. Eu gosto muito do pincel Kabuki da Real Techniques, que é um laranja mais gordinho. Ele é muito, muito bom também, tá, gente? Mas eu não tenho, é que às vezes eu uso das minhas amigas, então eu já experimentei e é um pincel bem legal pra você que gosta de pincel Kabuki. Vou colocar aqui a base da Bianchi, gente, vamos torcer pra ela dar certo agora na minha pele. E eu vou usar de um lado o pincel do Fiber e do outro eu vou usar esse pincel da Real Techniques pra vocês verem a diferença, tá? Então eu vou passar aqui. Ai, gente, agora sim. Não sei se vocês viram o outro vídeo, mas aquele tom tava muito alaranjado, muito alaranjado. Eu até fiz um shorts aqui, nossa, agora tá certinho o tom, gente, tá certinho. Enfim, eu fiz um shorts mostrando como eu arrumei o tom daquela base. Porque eu sentia que não era nem que a base tava escura, sabe? Eu sentia que era porque o subtom tava errado. O subtom tava muito laranja. Então eu fiz um shorts mostrando como eu arrumei com o BT Velvet. Se vocês tiverem interesse, depois dá uma olhadinha, tá? Nossa, gente, agora veio. Agora veio a base. E inclusive eu gostei mais de aplicar com esse pincel do que com a esponja, porque eu senti que ficou, tipo, aderiu melhor na pele, sabe? Às vezes eu acho que se a gente aplica realmente diretamente com a esponja, o produto acumula demais na pele e não fica um acabamento tão bonito, sabe? Então eu prefiro vir com um pincel assim e depois fazer o acabamento com a esponja. Esse é um pincel, gente, que ele precisa de acabamento, tá? Porque ele fica com umas ranhuras. Justamente por ele ter essas cerdas mais espaçadas, ele acaba que não fica tão uniforme. Então ele fica assim com umas ranhuras do pincel. Então, ó, aqui vocês podem ver, tá vendo? Aqui assim, no nariz, na testa, ele não fica com acabamento tão perfeitinho só com ele. E depois eu venho com uma esponjinha só pra, tipo, realmente deixar tudo no lugar. Só, tipo, batendo em cima, sabe? Sem nenhum outro produto. Realmente só pra tirar essas ranhuras. E daí, sim, ele fica com um acabamento mais bonito. Mas olha como ele deixa, tipo, leve, sabe? A pele. Você não precisa usar muito produto, ele já fixa bem a base no lugar por não ter excesso de produto. Então esse é um pincel que eu gosto bastante. Agora eu vou usar, então, desse outro lado, o pincel da Real Techniques. E esse é um pincel, gente, que ele demanda mais construção. Eu não uso esse pincel pra uso pessoal, eu só uso pra uso profissional, porque ele demora demais, gente. E daí eu tenho preguiça. Mas existem pincéis maiores, tá? Da Real Techniques. É que eu tenho calhou de eu ter esse daqui. E eles são um dos meus preferidos. Mas enfim, ele é muito bom porque você pode ir construindo a pele bonitinho. E ele já é um pincel que ele não demanda tanto esse acabamento com a esponja, sabe? É um pincel que eu gosto também de usar, de ter um acabamento com a esponja. Mas assim, não sinto que ele é 100% necessário. Se você construir bonitinho com calma, ele não fica com as ranhuras. Justamente por ele ser um pouco mais concentradinho a cerda, sabe? O bom dele, assim, desse pequenininho, é que ele já encaixa nos olhos, sabe? Pra dar uma base pros olhos, já encaixa aqui nas olheiras pra dar uma pré-camuflada aqui nas olheiras, encaixa aqui, tipo, nessa voltinha aqui no nariz, sabe? Então acaba que você consegue fazer cantinhos com ele. Vou usar a esponjinha de novo, gente, porque senão eu vou ficar 3 horas aqui dando acabamento. E isso é uma coisa que eu faço muito em atendimento de maquiagem profissional. Eu aplico com o pincel e só dou um leve acabamento com a esponja. Porque daí você não gasta tanto produto, o acabamento fica mais bonito. E ó, gente, ambos então ficaram com acabamento bem levinho, mas eu não sei se vocês vão conseguir reparar que o acabamento do pincel do Fiber, ele acaba ficando mais translúcido, assim, mais leve realmente. E o acabamento aqui do pincelzinho da Real Techniques, por ele ser um pouco mais concentrado, ele acaba deixando uma cobertura um pouquinho mais alta. Não é super perceptível, tá? Mas eu sinto essa diferença na pele. Eu vou fazer, assim, só uma segunda camada aqui com a esponjinha, tá, gente? Só nos lugares que realmente não pegou direito. Aqui no nariz é mais difícil de pegar com o pincel, então eu gosto de usar a esponjinha. E depois a gente volta então pro corretivo. Bom, gente, base aplicada. Eu senti que essa base aqui, dando um update pra vocês, eu senti que ficou muito melhor o tom, muito melhor. Mas eu ainda tô em dúvida em relação ao acabamento, porque eu não sei se foi, tipo, a falta de hidratação, mas eu achei que ela deu uma abridinha no meu nariz e tudo mais. Então ainda vou precisar testar mais vezes.
Porque da última vez que eu testei, eu não senti que ela ficou assim seca, sabe? Então talvez seja o clima, realmente. Minha pele precisa de um pouco mais de hidratação. Mas aqui na bochecha e tal, eu achei que ela ficou bonita, sabe? Ficou luminosa, mas sem ficar, tipo, transferindo, sabe? Sem ficar com uma sensação de hidratação que incomoda, sabe? Achei que ficou boa. Agora, gente, vamos para corretivo, então. Pro corretivo, gente, eu gosto de usar esse pincel aqui, que é um pincel da Macrylan, ó. Ele é um pincel meio assim, ó. Ui! Ele é um pincel meio, tipo, também é mais concentradinho, sabe? E ele tem uma pontinha, eu acho que ele encaixa perfeitamente aqui nas olheiras e já esfuma, sabe? Esse é o pincel que eu gosto de usar com corretivos de pastinha, gente. Tipo assim, ó, de pastinha, não é pra usar corretivo líquido com ele. Corretivo líquido eu só gosto de espalhar mesmo com a esponja. Na verdade eu venho aplicando com o pincel, mas só porque ele entra melhor aqui nesses cantinhos e depois vem com a esponja. Pra realmente passar e esfumar, eu gosto de usar com esse corretivo de pastinha, que é um corretivo que eu uso muito em atendimento, né? Então a maioria dos meus pincéis, eles são mais focados em atendimento, por isso que, enfim, e eu acabo usando os mesmos, depois eu lavo pra colocar de volta ali na minha bolsinha. Mas por isso que eu tenho os meus favoritos pra alguns tipos específicos. Eu não uso muito corretivo de pastinha em mim, mas em atendimento é o que eu mais uso. Então esse é o pincel que eu uso, né, quando eu vou usar corretivos assim. Eu gosto porque, ó, ele aplica, tá vendo? E ele já esfuma. Ele aplica numa quantidade boa e já esfuma. Eu vou deixar o nome do pincel, o número do pincel na descrição, tá? De todos eles, mas esse em específico, ele já tá apagado, então eu vou precisar procurar na internet. Então, ó, ele aplica, já esfuma, pega aqui os cantinhos. Esse é um pincel que eu gosto muito de usar com BT Velvet também, pra esfumar BT Velvet, pra fazer uma base pra sombra, sabe? Aqui, porque ele encaixa perfeitamente no olho, ele não é muito grande, sabe? Ele é um pincel bom pra isso. E ao mesmo tempo ele aplica e esfuma, sabe? Não é nem tão concentrado pra ser só um pincel de aplicação e nem tão molinho pra ser um pincel só de esfumar. Então esse é um pincel que eu gosto muito pra coisas cremosas, sabe? Pronto, gente, agora a gente vai fazer os olhos, depois eu volto pra finalizar a pele. E só antes de fazer os olhos, eu queria pedir pra vocês relevarem esse lado do meu rosto, que tá um pouco craqueladinha a base, porque eu tava testando um hidratante, tá? Inclusive vou deixar lá no Instagram. E eu tava testando esse hidratante e ele não foi o suficiente pra minha pele agora nesse clima seco, sabe? Do inverno. Então a minha base deu uma bridinha. E daí não tô conseguindo consertar direito, eu vou deixar assim, tá? Pelo menos esse lado vai ficar bonito. E esse é o meu lado bom de fotos. Enfim, gente, hoje eu vou fazer então uma make que eu também tô fazendo lá pro Instagram com essa paletinha de Stranger Things com a MAC. Lembrando que o link da minha lojinha da MAC está aqui na descrição, se vocês quiserem comprar algum produto da MAC, lembra de mim e entra pelo meu link que eu ganho comissão, tá, gente? Então, essa paletinha eu já fiz até resenha aqui no canal, ela é muito tudo, ela é muito linda. Eu inclusive coloquei ela na minha necessaire profissional. Eu vou fazer um look, então, usando essa paleta. E o look que eu tô pensando em fazer, ele precisa de vários pincéis. Então aqui separei alguns dos meus preferidos, tá? Vou mostrar aqui pra vocês quais que eu uso, tipo assim, o kitzinho básico que eu uso quando eu vou fazer qualquer esfumado, qualquer coisa desse estilo, tá? Então, gente, de novo, tenho muitos pincéis da Makeup. E alguns dos meus preferidos são esses, ó. Ah, não, esse da Ana Paula Marçal, não é da... Ixi, eu acho que esse pincel não é meu, gente. Eu acho que esse pincel eu roubei de alguma amiga minha. Vou ter que devolver. Esse daqui, 04 Ana Paula Marçal. Enfim, ele é muito legal, mas eu acho que não é meu. E esse daqui meu da Dye Makeup. Esse daqui é o 0136, que ele é um pincel mais gordinho, assim, de esfumar, tá vendo? Todos de cerda natural, porque acaba que a cerda natural pigmenta mais nos olhos, então você consegue fazer um esfumado mais bonito com menos trabalho. Esse daqui é o 0138, que ele é tipo... Ele é como se fosse esse, ó, bem fofinho, mas ele é um pouco menor, sabe? Então ele dá pra você fazer detalhes um pouco mais precisos. Tem esse daqui, que é o 0132, que ele já é um mini pincel de esfumar. Ó, esse daqui é o grande, esse é o pequenininho, tá vendo? Que ele também, ele é bem de esfumar, mas ele é bem pequenininho pra você fazer mais detalhes.
Tem esse daqui que é um pincel lápis que eu gosto muito também, que é o 0130, que daí eu uso pra fazer cantinho externo, aqui a parte de baixo dos olhos. E tem um pincel que eu gosto muito também, gente, que eu não peguei, pera aí. Ah não, peguei sim, esse aqui. É o 0125, que eu uso pra aplicar a sombra. Ele é muito bom pra você aplicar e já esfumar, tá vendo? Ele é mais chatinho, então é um pincel legal de aplicar, mas ao mesmo tempo ele é bem macio e fofinho. Então você consegue aplicar e já dá uma leve esfumada nas bordinhas. Então basicamente vão ser esses pincéis que eu vou usar hoje. E, gente, tem um pincel que eu gosto de usar pra sombra brilhante, tá? Pra aplicar sombra brilhante, pra aplicar glitter, que ele é um pouco mais consistente, que é esse da Mari Saad, que é o MS11, tá vendo? Ele é um pincel mais pra você realmente depositar a sombra, não tanto pra esfumar. Então eu gosto de usar sombras mais metalizadas com ele, fica bem legal. Vou começar com essa sombra roxa, ó. E esse pincelzinho aqui, que é o 0138, que ele é mais fininho, tá vendo? Ele é um pincel de esfumar, mas ele também vai aplicar e esfumar ao mesmo tempo. E eu quero que ele fique só aqui no cantinho, por isso que eu peguei esse que é mais fininho. Então eu vou aplicar ele assim, ó. E já perdão, gente, pelo se vier aí algum barulho de obra, porque eu não gravo muito de dia, justamente porque tem muita obra, muito barulho e tudo mais. Mas quando eu comecei a gravar, eles não tinham começado a obra. E daí agora eles começaram a obra. Então a gente vai ter que aguentar. Ó, vou colocar primeiro aqui e um pouquinho aqui dentro também. Pra fazer esse esfumado aqui de cima, eu vou pegar esse pincel da Ana Paula Marçal 04, que não é meu, mas ele é muito bom. E a Ana Paula Marçal, gente, uma dica é que é mais fácil de encontrar do que a Dye Makeup, porque a Dye Makeup, o frete é muito caro e só tem, tipo, meio que no site dele, sabe? Ana Paula Marçal é já mais fácil de encontrar e a qualidade é bem similar. Então são pincéis realmente muito bons. E eu tô pegando a sombra rosinha da paleta, sabe? Pra esfumar essa parte de cima. E eu vou pegar aquele pincel que eu usei pra colocar o corretivo pra dar um leve acabamento aqui, tá vendo? Eu gosto de usar esse pincel que ele já tá sujinho de corretivo pra ir fazendo a limpeza. Esse pincel é muito bom pra isso também. Agora, aqui nesse meio, eu vou colocar esse azul, porque a ideia desse look é pra ser tipo um look inspirado nos anos 80 pro inverno de 2023. Essa foi a proposta do meu look. Eu tô fazendo esse look com essa paleta porque o MAC Now, ele tem vários desafios, sabe? Pra você fazer no mês. E esse mês o desafio foi fazer um look de olhos usando MAC. Então por isso que eu tô fazendo esse daqui. E esse pincel é bom, gente, esse daqui é o 138, né? Porque ele é muito bom pra fazer esses mais agateados, sabe? Esse pincel aqui, ó, que é o 0136, que é esse daqui mais fofinho, ele é bom pra fazer tanto o esfumado geral, assim, sabe? Quanto um esfumado mais bolinha. E esse daqui é legal porque ele tem uma pontinha. Então ele acaba que você já consegue trazer um pouco mais aqui pra fora. Que é um look que eu gosto de fazer nos meus olhos, que eu acho que combina com o formato dele, sabe? Agora eu vou pegar o pincel lápis, esse daqui é o 0130. Vou pegar essa sombra, ó, da paleta, que ela é tipo um dourado meio esverdeado, ela é muito linda essa sombra. E eu vou colocar aqui de pontinho de iluminação, pra dar um toque divertido nesse look. Só um pouquinho, só pra falar, oi, tô aqui, sabe? Vou até colocar por cima um pouquinho a sombra mais clarinha da paleta, só pra dar um tchararã a mais. E eu vou pegar, gente, esse pincel aqui, que é o pincel 0143. Ele é muito bom pra você fazer, tipo, esfumado, assim, geralzão, sabe? Limpeza também, mas esfumando. Aqui essa entradinha dos olhos. E nesse caso eu vou pegar a sombra mais clara da paleta pra colocar aqui debaixo da sobrancelha. Aqui nessa parte de baixo eu vou usar o roxinho com o pincel lápis também. O pincel lápis ele é legal tanto pra colocar aqui, quanto fazer essa parte de baixo, mais esfumadinha. Eu vou colocar bem rente aos cílios aqui, esse roxinho. Vou pegar esse lápis aqui da Larissa Manoela com a Oceane, na cor Marshmallow, que é esse azul, tipo, bem clarinho também, sabe? Pra colocar aqui na linha da água. Vamos ver como é que fica.
Bora finalizar essa pele logo, né, gente? Porque eu já demorei muito aqui nos olhos. Eu vou usar aqui paleta Fessirol da Mari Saad. E, gente, eu vou usar esse pincelzinho aqui pra contorno. Esse daqui é o da Dye Makeup F24. Ele é bem macio e ele é tipo, tem meio que uma pontinha, sabe? Ele parece um irmão gigante desse daqui, que eu usei pra, tipo, dar um acabamento aqui do lado, sabe? Que eu falei que eu também gosto de usar aqui pra contorninho de nariz e tal. Então, eles têm mais ou menos o mesmo formato, ó. E eu gosto de usar esse com coisas em pó, né? Porque ele é muito, muito fofinho. Então eu vou usar esse daqui, ó, junto com esse. E, ó, eu vou varrendo ele, tá vendo? Pra dentro. Ele fica com um esfumado bem bonito e bem natural, sabe? Não fica pesado. Então você consegue a pigmentação, mas ao mesmo tempo de uma forma bem, bem natural, ó. Eu seguro bem levinho nele e ele é como se fosse uma vassourinha, só vai varrendo o contorno pra dentro, ó, tá vendo? Daí eu uso a pontinha dele, só a pontinha mesmo, aqui na raiz do cabelo. Eu gosto de usar ele porque eu acho que o contorno não fica tão marcado, sabe? Fica um pouco mais difuso. Eu vou aproveitar que eu comentei pra vocês sobre esse pincel aqui, o menorzinho, que é o 0143, e eu vou fazer essa entradinha dos olhos que eu falei que eu gosto de fazer, ó, com ele. Agora, gente, eu vou pegar a paletinha Show Your Mini Glam Rosé, tá? Da Bruna Tavares. E eu vou pegar, gente, esse pincel, que é o da Dye Makeup F27, tá? Esse daqui também fofinho, que eu uso pra blush. E esse daqui, ao contrário desse que eu uso só pra contorno em pó, esse eu uso tanto pra contorno cremoso, blush cremoso, quanto em pó. Aqui eu vou usar só o em pó, então eu vou usar uma mistura desses dois. Eu acho que vai combinar bastante com essa make. A chinelada, gente. Aproveitar que veio a chinelada aí, que ela veio aí, e eu vou limpar essa chinelada com esse pincel que eu uso para o iluminador. Esse daqui é da Oceane e ele é da Nadia Tambasco, chama pincel para iluminador da Nadia Tambasco. Ele é muito, muito bom. Eu tinha um da Dye Makeup também, meio nesse estilo, mas eu perdi ele. Esse pincel ele é mais compactinho, tá vendo? Por isso que eu consigo usar para coisas cremosas também, não só em pó. Ele funciona bem pros dois. Agora eu vou pegar aquele da Nadia e vou usar nesse blush mais iluminado, pra fazer como se fosse um top coat, só que mais nessa parte da bochecha, tá vendo? Eu não quero que ele pigmente tanto, quero que ele fique só com esse glitter por cima. Eu vou usar aqui da paleta também o iluminador, tá? Esse iluminador mais branquinho. E como a make dos olhos ela tá diferentona, eu vou usar esse iluminador aqui da paleta Cupid, da Bruna Tavares, que ele é um tom, tipo, que ele tem um rosa por baixo, assim, sabe? Só pra dar uma coisa mais diferente também, pra combinar com os olhos. Gente, acabei de gravar um vídeo testando o meu novo batom da She Glam. Eu tenho esse daqui, que ele é muito, muito lindo, só que ele saiu de linha, e daí eu tava tentando achar a cor dele em outra... Porque esse daqui, na verdade, é igual, é da mesma linha. Só que essa cor aqui não existe mais, que é a minha preferida. E, enfim, eu tava achando que esse daqui ia se assemelhar, mas não se assemelhou. Inclusive, os dois são bem parecidos, assim... Eu tirei, né, mas ele fica pintadinho a boca. E é bem parecido com o que tá aqui, sabe? Mas depois dá uma olhadinha lá no Instagram. Eu fiz lá pro Instagram, porque é um videozinho curto. Mas eu não vou usar esse daqui com vocês, esse novo, porque eu achei que ele não combinou com a maquiagem, sabe? Então eu vou aproveitar que a gente tá usando a coleção de Stranger Things e vou usar esse gloss que tá da mesma coleção. Ele é um gloss muito, muito lindo. Esse daqui chama, acho que Nancy alguma coisa. Wild Wheeler, é isso. Ele é muito lindo e ele combina super com essa paleta, então eu vou usar ele aqui com vocês hoje. Ai, gente, eu acho esse gloss tudo, mas eu tô achando que ele tá muito rosa. Tipo, essa make tá muito festiva. Apesar de ter essa vibe dos anos 80, sabe? Eu acho que eu quero uma coisa um pouco mais sóbria. Então eu vou contornar ele com um lapisinho de cor de boca, sabe? Na verdade, eu vou misturar com esse da Contém um Grama, que eu falo mal, mas acabo usando. E eu vou pegar aqui esse pincel, que é o pincel
Da Dai Makeup também, 0,117, tá? O que eu não curto muito desse produto da Contém 1 Grama, gente, é que eu sinto que ele não fica no lugar, sabe? Principalmente nos lábios e tal. Tipo assim, na bochecha, é até legal de usar ele, porque ele é bem fácil de esfumar e tal. Então talvez em outra cor eu até gostaria mais dele e tudo mais. Mas aqui nos lábios, ele escorrega muito, ele parece uma manteiga. Ele não fica no lugar que você quer, sabe? É só pra fazer realmente um bem esfumadinho, assim. Vou passar um pouquinho desse gloss Lust da Mari Saad, só aqui no centrinho. Bom, gente, então por enquanto eu vou deixar assim. Talvez eu até mude o batom lá pro vídeo do Instagram, mas por enquanto vai ser esse mesmo. Vou ver se eu me acostumo aqui com ele. O que vocês acharam aí da minha make de hoje? E me falem aqui nos comentários também se vocês gostaram de conhecer mais sobre os meus pincéis, se vocês realmente tiraram aí a curiosidade finalmente de saber quais os pincéis que eu uso. Eu sei que são os pincéis que eu uso, gente, são basicamente todos da Dai Makeup, por aquele motivo que eu falei pra vocês, mas são os pincéis que eu uso profissionalmente, então eles têm que ser um pincel assim um pouquinho melhor, sabe? Mas tem muitos pincéis, tipo da Macrylan, que são muito bons. Eu comecei a maquiar com os pincéis da Macrylan. Tem também pincel tipo Ruby Rose, essas coisas que tem umas coisas bem legais. Então vale a pena também pegar o formato do pincel que eu mostrei pra vocês e dar uma garimpada em outras marcas mais baratas. E um último pincel que eu esqueci de mostrar pra vocês, gente, é esse pincel da Dai Makeup também, F29. O meu pincel que eu perdi, né, de iluminador, era parecido com esse, só que menor. E esse daqui, eu uso pra pó. Então eu uso pra varrer o pó e tudo mais. É que eu não usei pó nessa maquiagem, porque a minha base ela já tava mais sequinha, então eu não usei. Mas enfim, fica aí pra vocês saberem também o pincel que eu uso pra pó e tal. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado então. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, não deixa de se inscrever aqui no canal. E até a próxima!